pererecas! Esse é o Partejando Podcast e ele tem como objetivo informar colegas de profissão, mulheres grávidas que pretendem engravidar ou pessoal que gosta desse assunto mesmo, trazer a eles uma informação de qualidade, leve, clara e uma reconstrução da gestação, do parto e da maternidade, para assim empoderar mulheres que pretendem e se permitem viver esse processo. Hoje, diferente de todos os podcasts que a gente já gravou até hoje, eu vou me apresentar. Para quem não sabe, eu sou a Thay, sou Thayana Pompermayer, sou fisioterapeuta pélvica e doula, idealizadora do Instituto Boa Hora, que surgiu de um sonho... Eu vou chorar hoje. Meu Deus, como chora essa menina. De gestar, maternar, construir família e tudo mais. E hoje eu vejo que esse sonho cresceu na vida das minhas pacientes, mais na delas do que na minha. Quem sabe um dia, talvez ele tenha adormecido um pouquinho, de ser mãe. E então eu trago todo o amor por esse maternar para a vida das minhas pacientes. Hoje, após uns 3 meses, identificada por um jornalista como consultora materna, me identifico assim mesmo, porque além da fisioterapia, do processo de doulagem, a gente tenta levar aquela mulher muita informação para que ela viva esse processo com mais qualidade de vida, com mais segurança. Então, hoje a paciente ela chega no meu consultório com pouquíssimas semanas. Eu já tive, por muito orgulho, pacientes que chegaram: estou grávida, no positivo, ainda não procurei nem obstetra, eu quero sua ajuda. E assim a gente vai orientando ela a viver esse processo, porque a gente está mais pertinho ali, né? Com a fisioterapia, ela fica me vendo com mais frequência, com o processo de doulagem, ela cria mais afinidade comigo. Então, essa paciente me vê como um porto seguro, confia no que eu estou falando, na minha linguagem de parto, associada à linguagem de parto e respeitando a linguagem de parto dela. Então, esse é meu jeitinho, tá? De ser, que vocês já estão me escutando por aí há alguns dias. E hoje, para falar sobre um assunto que a gente gosta muito, que é a fisioterapia pélvica, para debater um pouquinho desse assunto comigo, eu trouxe a Fê, a Fernanda Guimarães. A Fê, ela é uma das minhas melhores amigas, a mãe do meu afilhado, do Tuti, do Arthur. Não posso mais chamar ele de Tuti, o pai dele não gosta. Da Clarinha. A Fernanda, ela é empresária, fisioterapeuta pélvica e acupunturista. Nas horas vagas. Nas horas vagas. E hoje ela veio conversar um pouquinho comigo sobre isso. A gente partilhou já muitos momentos nessa vida, inclusive os 2 partos da Fernanda. Isso, que a gente não pode deixar de contar para vocês, porque é incrível a atuação da Thay, o que foi para mim, o que vai ser para muitas mulheres também. Eu brinco que todo mundo tinha que ter a oportunidade de ter a Thay junto. Então é para a vida, não é só para a hora do parto, para preparar para uma gestação. Então, é um pouquinho trabalhoso, né? Mas às vezes as pessoas pensam, mas é muito mais fácil, né? Ser a melhor amiga da Thay e ter a Thay no parto. Eu falo para todo mundo que os partos da Fernanda foram os partos mais desafiadores da minha vida, dos mais difíceis, né? O primeiro foi um pouco mais tranquilo que o segundo, porque o segundo a Fernanda resolveu parir em casa. Era um combinado interno, mas a gente não Mentira. sabia que isso ia ser tão a sério, né? É aquela coisa, né? A palavra tem muito poder. No primeiro parto foi tão rapidinho assim que eu falei, poxa, Thay, do próximo dá pra ser em casa, né? A gente brincou tanto assim que rolou. O que aconteceu? Conta aí, Fê, como é que foi? O primeiro parto do Arthur, né? Tudo bem. Sim. Que o parto da Clara, ele veio pra fechar com chave de ouro. Mas o parto do Arthur, como foi? Então, primeira gestação, mesmo sendo da área, né? Muitas dúvidas. Positivo no beta, liguei pra Thay. Gente, eu vou contar uma parte. Vergonhoso, nem parecia que as duas trabalhavam com parto, tá? Com gestação. Então, eu liguei pra Thay, tô grávida. Aí ela, parabéns. Aí eu falei, o que a gente tem que fazer?
vamos pro hospital, vamos pra uma emergência, vamos fazer alguma coisa. Chegamos Cara, numa que emergência. burras, meu Deus do céu. Lindas, chegamos numa emergência e quando o obstetra foi atender, perguntou, tá, o que que vocês vieram, qual a sua queixa? Eu falei, não, estou grávida. E foi isso, e um silêncio na sala. Um silêncio na sala, porque eu acho que na hora caiu a ficha de todo mundo de o que a gente tá fazendo aqui. Não é aqui que é o lugar que a gente tem que estar quando a gente recebe um positivo. Mas foi muita ansiedade, então as duas pararam numa emergência Eu falei, de manhã. quero só fazer um exame, quero fazer alguma coisa, enfim. E aí a primeira pessoa que escutou o coração do Arthur fui eu, porque a gente foi pro exame logo em seguida. E quando a gente saiu da sala, ela perguntou, amiga, você filmou? E eu sou muito chita, né? Lerda. Tava cheio de placa, não filme, não filme. Eu sou obediente, eu não filmei a ela. Amiga, o pai do meu filho não é você. Assim, a primeira pessoa que escutou, como eu descobri a gestação do Arthur também, já estava com 2 para 3 meses, então já deu para escutar coração, já fez tudo. Então, a gente foi super assim, né? Sem pretensão nenhuma e conseguiu ouvir coraçãozinho e tudo. Foi super emocionante. Então, ela estava desde da primeira tum-tum. batida de tum-tum do Arthur. Isso. Aí o parto do Arthur estava mal posicionado. Ela fez uma sessão de acupuntura de tarde. E aí eu fui jantar com você. Jantando com ela, a gente conversou sobre N coisas, menos a maternidade que estava por vir, porque talvez era um assunto que precisava ser abordado previamente ao parto. Porque a gente só falava de gestação, de parto, gestação e parto, gestação e parto. E aí a gente resolveu falar de outros assuntos. Eu lembro, e eu falo isso até para as minhas pacientes, que no dia do parto tem um clima muito diferente. Então, assim, a gente estava jantando na minha casa, eu estava vendo a lua cheia, o Arthur veio na sexta-feira de lua cheia, e a gente conversando, e nunca foi tão interessante conversar com a Thay, eu não tirava o olho, a gente conversava, tinha uma troca muito boa. E eu pedi para ela me ensinar umas posturas, ensinar para o Renato umas posturas de spinning baby e tal. E ela ensinando meio rápido, querendo ir embora. Falou, amiga, eu vou para casa, qualquer coisa você me liga. Eu, tá bom. Fui para casa porque eu tava com dor de barriga. Logo depois, a gente conversando por mensagem, eu falei, nossa, amiga, eu tô com dor de barriga. Aí ela, eu também, mas a sua dor de barriga é parto. A minha dor de barriga, a sua é parto. Logo depois, ela bateu em casa, voltou. Então, o trabalho de parto começou mais ou menos umas 11 horas, né? Por aí, 11 horas, 11 horas. Arthur nasceu 4h03 da manhã. Então, assim, foi um trabalho de parto rápido. Então, a Thay já foi logo pra minha casa. Aí, quando você pensa que você tá no parto da sua melhor amiga, você pensa, nossa, vai ter muita foto, muito carinho, nada. Ela não aceita ser tocada, ela não aceita ser abraçada e ela não aceita conversar comigo. Ela não fala comigo, ela fica muda. Talvez uma das coisas mais importantes que a gente precisa falar dentro do trabalho de parto, né? Que é a questão da concentração mesmo. Ela estava extremamente concentrada. Até eu acho que o Renato pensou que a gente tinha brigado na nossa conversa, porque tava um clima meio diferente. E não, ela só tava muito concentrada. E assim, nos partos eu fico focada e eu fico brava também. Então, a minha mãe, ela, até quando dá Clara, a gente vai falar sobre isso. A minha mãe, nossa, Fernanda, nunca vi você tão brava. Então, acaba que assim, até pela proximidade e tudo, né, por nossa amizade, a Thay entendeu muito. Claro que ela já tem essa questão também do espacinho dela em cada local, e ela me entendeu super, e a gente foi, assim, eu não falava com o Renato, não falava, com a Thay eu só falava, veio, tá vindo a contração, faz isso, ela já sabia o que tinha que fazer, a gente já conversava muito pelo olhar só, e foi, assim, incrível, uma assistência que não teve muita conversa verbal, mas teve muita conversa corporal e olhar, né, o olhar é tudo. No parto da Clara, eu tava virada de plantão, 18 horas de plantão. Fui pra minha clínica trabalhar e ela mandou uma mensagem. Amiga, vai pra casa descansar porque eu acho que é hoje. Aí eu continuei, não dei bola nenhuma pra ela. Continuei atendendo mais 2 pacientes até que o Renato me liga. Eu acho que a sua amiga tá precisando de você, vem logo, senão eu vou contratar outra doula. Não, sua amiga tá estranha. Sua amiga tá estranha aqui. E assim, ela tinha ido pra casa da mãe dela deixar o Arthur.
ótimo lugar para você parir, na casa da mãe. Detalhe que a gente faz até com o fisioterapeuta, a gente faz umas conversinhas que são fundamentais, tanto para a gestante como para o parceiro. Para a gente é fundamental, né? Que é a hora que a Thay chama o Renato na chincha, faz ele chorar, faz ele olhar para a gestação, para a mulher dele, para as necessidades. Então, assim, a gente teve uma conversa antes e fez plano A, B, C, tudo. Aí foi o plano D, Deus, aconteceu. E eu sou aquela pessoa, aquela equipe de assistência ao parto, que para a mãe estar presente no parto, ela tem que ser muito educada por mim, porque a cultura que ela viveu de parto foi muito diferente da nossa. E às vezes a mãe é aquela pessoa que não sabe ver a paciente sentir dor e tudo mais, a sua filha sentir dor, né? Porque mãe se preocupa e tem todo um cuidado materno e tudo mais. Embora tia Zara não era alguém que me desse tanta preocupação em relação a isso. E aí eu cheguei, quando eu cheguei, a gente estava num quarto super pequenininho, o Fernando estava naquele quarto. Na Disney já. Já não falava comigo, eu falei, vai nascer hoje. Já que ela já não tá, mas já tá no modo não somos amigas, ela vai nascer hoje. Eu virada, sem comer, sem dormir, sem nada, agachei atrás da Fernanda e tia Zara me dando comida. Tia Zara me alimentava. Ao invés de alimentarem a grávida, tia Zara me dava comida. E eu lá comendo. E aí ela tava de cócoras e eu de cócoras atrás dela. Ela sentou no meu colo e eu de cócoras fiquei, não tinha mais opção. E eu olhei pro Renato e falei... Ela mandou o Renato sair da sala, ela tava brava do quartinho, né? Mandou o Renato sair. Porque o Renato, quando fica nervoso, ele brinca, né? E aí ela fica brava com ele. Ela fica brava comigo, que eu não tô brincando, imagina com ele. Aí ele pediu pra ele sair. Eu falei, Renato, faz o seguinte, liga pra médica, pra doutora Marcela, e vê se ela se importa de vir pra cá. Até então, pro Renato, tava tudo bem. Aí, quando ele terminou de falar com a Marcela, antes dele terminar de falar com a Marcela, aí eu falei, depois você vai ligar pro SAMU e chamar o SAMU. Aí ele, por quê? Porque vai nascer aqui. A Fernanda não consegue mais sair da posição. A gente já tá com um puxo muito intenso. Vai nascer aqui. Nisso, Renato saiu, foi ligar para quem ele tinha que ligar. Organizou toda a logística que a gente já tinha conversado sobre num tom de brincadeira que talvez pudesse acontecer, mas foi o que aconteceu. Aí ela deitou no colo da tia Zara e pariu de ladinho, agarrada no meu pescoço. Eu, amiga, solta o meu pescoço. Eu sou a única pessoa que consigo te ajudar a segurar esse bebê aqui. Aí ela soltou o meu pescoço, porque ela tava agarrada em mim, assim. Aí eu, oh, meu Deus do céu, que maravilha. Aí a Clara, pra variar, demorou um pouquinho pra chorar, mas aquela questão que nada fora do normal, mas sim, eu tô no parto da minha melhor amiga, que acabou acontecendo em casa, e nanã. Então, a minha avaliação de Apgar já tava, meu Deus do céu, Clara, pelo amor de Deus, só que tava tudo dentro do normal e do esperado. E aí foi assim que a Clara nasceu. Aí eu falei, amiga, vamos tirar uma foto? Ela, não. Puta, indignada. Ok. Não, tá eu bem. lembro, eu falei assim, fica quietinha, fica quietinha. Fica quietinha. Foi, ela queria que eu me acalmasse. Ela, fica quietinha, fica quietinha. Realmente, eu tava muito nervosa. Depois, quem me levantou do chão foi o seu pai, que eu sentei no chão e fiquei chorando. Não, aí você pensa na responsabilidade da pessoa. Ela vai pra casa de uma família que ela já conhece há muito tempo, né? É a única profissional ali na hora e tem que dar assistência para todo mundo, tem que dar as coordenadas para todo mundo, ainda ficar comigo, né, que eu não deixava ela sair mais. Quando ela fala que eu sentei, realmente foi a posição mais confortável. Ela sentou no meu colo. Eu tava de cócoras, só achei... Depois que eu fui me tocar, que tava tão fácil ficar naquela postura, era o colo da pessoa. Então, eu em nenhum momento me preocupei. Quando a gente chegou na parte de vai nascer aqui, para mim estava ok. O que poderia acontecer, eu nem pensava, que nem a Thay ficou preocupada com a Clara não chorar. Isso nem... Sabe, eu não percebi depois que a gente foi conversar sobre isso. É porque foi muito rápido mesmo, não foi nada assim, meu Deus, tá sem chorar, não. É aquele minutinho que a gente espera mesmo do bebê pra ele entender que ele nasceu, e certo. Não, mas eu tava desesperada, era o parto da minha melhor amiga, eu tava surtada. Mas deu tudo certo, a Clara ficou bem. A gente achou também que meu afilhado ia querer se empolgar com a ambulância do SAMU.
Nada, ele tava Não. mais entretido com o presente que ele ganhou, É porque que a a Clara irmã nasceu. trouxe, gritou pros vizinhos, minha irmã vai nascer aqui. Ah, quando eu cheguei, ele avisou. Ele cantou a pedra. Ele falou, minha irmã vai nascer aqui. Os vizinhos estavam todos na janela. E foi assim que a Clara nasceu. Pronto, chegou chegando. 2 partos, 2 assistências diferentes, né? Mas sempre especial. Então, tanto que meu primeiro filho, a Thay é madrinha. Então, olha o peso, desde o primeiro escutar o coraçãozinho até todos os outros passos, até ligar de noite porque ela precisava acalmar ele, porque ele queria falar com Maria e Maria não estava respondendo. Então, Olha assim, o B.O. que a madrinha passa. Ele quer falar com Nossa Senhora e Nossa Senhora não fala com ele. Como é que eu vou explicar que Nossa Senhora não fala com ele? Ai, meu Deus. então, assim, é algo impressionante. É de outro mundo viver tudo isso, a gestação. Então, a gente se conheceu na profissão e que nem a gente estava brincando. Hoje, o que a gente menos fala é de profissão. Então, é um surreal. E nós somos profissionais diferentes, atuamos de formas diferentes, mas uma sabe exatamente o jeito, o porquê que a outra atua de forma diferente, e a gente se respeita muito Sim. nas diferenças, né? Tem pacientes que elas são o meu perfil e a Fernanda Fernanda e Marcele um dia já falaram, o que falta para esse paciente? A Thay. E tem pacientes minhas que eu falo, cara, perfil da Fernanda, vai pra Fernanda e dá seguimento com ela, porque não é o meu perfil. E mesmo assim, a gente se dá bem, né? Muito. Então, bora falar de fisioterapia? Vamos, eu vou representar as pacientes, as mulheres que têm dúvidas sobre essa questão de gestação, de como que é a sua conduta, suas preferências. A gente vai conversar uns temas um pouquinho. Hoje o jogo virou, então quem vai fazer as perguntas para você sou eu. Relaxa, no final eu dou o troco. Então vamos lá. Primeiro, a gente está conversando de parto, né? Partos vaginais e tudo. Fisioterapia pélvica é só para quem quer o parto normal? Não. Fisioterapia pélvica deveria ser para toda mulher, né? A partir de uma determinada idade, onde ela já tem uma consciência ali sobre a musculatura pélvica dela. Uma consciência não, porque quem vai dar consciência muitas vezes é a gente, né? Mas onde ela já entrou na vida sexual, pode acontecer antes disso mesmo, na infância, que algumas crianças têm uma disfunção de trato urinário, faz xixi na cama e tudo mais, e às vezes essa criança precisa de fisioterapia pélvica, porque é uma disfunção que ela passa, mas toda mulher vai precisar da fisioterapia pélvica em alguma fase da vida. Por quê? Toda mulher, ela já tem uma condição que gera uma disfunção dos músculos do assoalho pélvico. O que são os músculos do assoalho pélvico? É a musculatura que sustenta os órgãos da pelve ali, né? O nosso canal vaginal, nossa uretra, nosso reto, nosso ânus, e sustenta o útero, bexiga e tudo mais. Então, essa musculatura, ela vai sofrer o que todo o nosso corpo sofre, que são as alterações com a menopausa. A menopausa vai chegar, bumbum cai, perereca também cai. Então, aqui a gente já falou, né? Vai falar de perereca mesmo, então tá tudo bem. Então, bumbum cai, perereca também cai. Então, quando a menopausa chegar, essa mulher, ela vai ter uma alteração daquele músculo. Então, se ela puder trabalhar previamente essa menopausa, para a gente não ter as disfunções, quais seriam as disfunções que surgem, né? Uma disfunção urinária, uma disfunção fecal, uma disfunção de sustentação, onde a bexiga cai, onde o útero cai, onde até mesmo tem um prolapso, né? Uma queda de reto, ou uma alteração sexual. Tem muitas mulheres que elas acham que é comum sentir dor durante o ato sexual. E não é comum, não é normal. O ideal é que a gente dê uma atenção a isso, porque a relação sexual é para ser algo confortável, para que siga numa questão reprodutiva. Mas, primeiramente, tem que ser prazerosa e confortável para a mulher. Então, o ideal seria que todo mundo olhasse para sua perereca, né? Tivesse a consciência, porque a gente vem de uma cultura de muito pudor, onde quando a menininha foi encostar na perereca aos 3, 4 anos, onde aflora a sexualidade infantil, alguém bateu na mãozinha dela e falou, tira a mão daí que é feio.
Então, quantas são as mulheres que chegam no nosso consultório que nunca, não sabem nem como é que é a perereca por Não dentro? sabem nem a anatomia, né? Onde que sai o xixi, onde acontece a penetração. Então, é muito tabu ainda isso Isso. tocar, se conhecer, né? Isso. Então, seria ideal que toda mulher, em algum momento da vida, não só gestante, né? Às vezes até mesmo pré-gestacional, ela fizesse algumas sessões de fisioterapia pélvica preventiva, de forma de autoconhecimento, de prevenção, porque aí a gente já introduz como se fosse um treino de academia. Você vai fazer um trabalho dessa musculatura, e aí sim, quando você engravidar, você vem e volta pra gente, né? Uhum. E falando quando a mulher ela descobre, né, o positivo, quando que ela pode começar a fisioterapia pélvica? Muita gente fala que muitos médicos indicam lá por 20 e poucas semanas, né? Quando chega com 20 e poucas semanas, ontem uma paciente falou de uma amiga dela que, Thay, ela precisa de um horário com você porque ela tá com 28 semanas. Primeiro que eu não tenho nem horário para atender uma mulher de 28 semanas, eu não consigo dar essa demanda para ela porque eu preciso correr com ela. O ideal, positivo, procura. Fiz minha primeira consulta de pré-natal, procura. Por quê? Além do trabalho com a musculatura vaginal, ali a gente tem todo um trabalho corporal, uma devolução de biomecânica. A gente vem de uma evolução feminina ótima, né? Eu tô sentada aqui do jeito que eu quero, tô com barriga de fora, uma evolução feminina excelente. Só que quando a gente vê uma evolução feminina postural, corporal, ela nos prejudica. Por quê? As nossas avós sentavam bonitinhas, né? Coluna eretra, a pelve bem estabilizada, bem comportadinha. Eu passei a minha vida escolar inteira sentada no bumbum, e depois fui para a faculdade assim. Não consigo me ver sentada com as perninhas retas igual a Fernanda, porque, como eu falei, nós somos pessoas diferentes. Fernanda é uma princesa, eu não sou. Então, eu tô sempre de perna cruzada, eu tô sempre de perna de índiozinho. Eu atendo, às vezes minha paciente me olha, eu tô de perna de índiozinho na frente dela, na mesa do consultório. Então, isso prejudica a nossa estrutura pélvica. Aparentemente, nos daria mais um pouco de mobilidade, sendo que a gente fica muito tempo nessas posturas e aí pode prejudicar. Eu preciso que a pelve faça o movimento intraparto que eu tirei dela a vida inteira porque ela ficou sentada ali naquela pelve de forma errada. Então, tem muita coisa para ser trabalhada então E é ela pode seguro, chegar né, é Thay? seguro. Antes do primeiro trimestre, então. Isso. Pode falar. Não, que antes do primeiro trimestre, se a paciente ela já tem queixas, ou a gente consegue otimizar mesmo cada semana gestacional, quanto antes você for, a gente vai fazer uma programação especial, né? Não é algo engessado, então é bem interessante avaliar, ver como você tá, como tá a gestação. Nem tem como ser engessado, né, Fê? Porque a gente faz uma avaliação daquela paciente e a grávida, ela realmente é pra gente uma caixinha de surpresas. Uhum. Quantas vezes a gente montou um protocolo e não conseguiu seguir ele nem um dia da gestação, porque as demandas iam surgindo. Quanto antes ela chegar, a gente consegue trabalhar de uma forma preventiva para que a gente consiga seguir um protocolo para aquela mulher. Mas ela vai surgir demandas de dores, de desconfortos. Vai ter dia lá no meu consultório que ela vai chegar chorando e a gente vai parar toda a sessão para ouvir ela chorando. Então, é um atendimento muito completo dela, que não é só... Tem a questão só de musculatura de assoalho pélvico, mas é olhar para a mulher como um todo. Essa mulher precisa ser olhada como um todo durante todo esse processo, porque o corpo dela vai mudar, vai sofrer alteração de gravidade, as alterações fisiológicas, né, por conta do peso da barriga. Então, tudo precisa ser dado uma atenção. Isso. A primeira consulta é uma avaliação. Às vezes as mulheres têm dúvida como que é essa avaliação, que roupa eu vou, qual o look do dia, o que vai ser trabalhado nessa avaliação. Como que é um pouquinho da sua avaliação? Na minha avaliação, Isso. no primeiro dia é realmente só uma conversa. Então, o look do dia ela vai do jeito que ela quiser. Em todas as sessões ela vai do jeito que ela quiser. Mas na avaliação, eu vou coletar dados que são necessários para eu ter uma segurança com aquela paciente, né? Saber como é que está acontecendo a gestação dela, o que ela me traz de fator de risco ou não, o que ela espera, quais são as expectativas dela naquela gestação.
Por acompanhar parto, eu já trago o trabalho com o medo do parto, o que ela tem de medo daquilo que está por vir, para que eu possa, durante as sessões, ir acolhendo esses medos dela. E aí eu explico por quê. Como tem muito tabu sobre a questão da perereca, eu chegar na paciente sem uma taça de vinho, que elas brincam muito, né? Poxa, mas sem uma taça de vinho você já vai mexer na minha perereca? Então eu explico primeiro o que acontece. A gente precisa fazer uma avaliação daquela musculatura perineal para saber se a paciente contrai, se ela relaxa, se ela tem resistência, se ela tem controle de coordenação sobre aquele músculo. Por quê? O trabalho da musculatura do assoalho pélvico não é só dar força, né? É todo um trabalho de todas as potências do músculo estarem em qualidade. Se ela só contrair e não relaxar, ela vai gerar uma tensão na musculatura. Então, eu preciso que ela contraia e saiba relaxar esse músculo. Então, é todo um trabalho. Preciso saber se os reflexos estão preservados, se ela tem uma sensibilidade, se tem um ponto de tensão. Então, antes de eu ir para essa questão mais invasiva da paciente, eu explico. Eu prefiro deixar tudo redondinho e explicar como vai ser os nossos próximos passos. Sim. E depois ela vai passar por esse exame de períneo e também pelo exame físico, né? Que a gente vai olhar tudo. O que ela tem de limitação, o que ela tem de fraqueza, o que ela tem de musculatura que a gente precisa ensinar a ativar para essa gestação ser mais tranquila. Isso, e aí você atende hoje tanto mulheres que querem o parto vaginal, como cesárea, como que é a condução, assim, em relação, por exemplo, a marcações, frequência, como que você programa isso com a gestante que te procura? Independente da via de parto, é o que eu falo para todo mundo. O humanizado é eu respeitar ela naquela decisão dela, né? Até falei, eu tive plantão essa madrugada, e a enfermeira que estava comigo no plantão começou a falar algumas questões sobre ela não ter o desejo do parto normal. E aí, só que ela começou a buscar umas desculpas mentirosas. Aí eu falei pra ela, você é uma moça tão estudada, se você falar pra mim, tá, eu não quero um parto por via vaginal, o humano da minha parte é falar, tudo bem, você não precisa ter. Uhum. Porque você não precisa ter, não sou eu. Então, eu falei pra ela, só você falar que não tem, mas não vem falar besteira. Você é tão estudada. Se justificando, você né? não vem arrumar uma justificativa burra. Vamos falar a verdade. Aí ela começou a rir e tudo mais. Então, a mulher, ela vai ser tratada como mulher. Independente da via de parto. Porque o processo fisiológico do corpo dela vai acontecer com todas. Então, eu vou trabalhar elas de forma igual. Ah, tá, mas aí a questão perineal de uma mulher que vai para uma cesariana. Tá, e se ela for uma Fernanda? Que entrou em trabalho de parto e pariu já evoluiu. muito rápido. Eu não trabalhei aquela musculatura. Eu não tentei prevenir uma possível laceração. Eu não dei para ela consciência daquele corpo. Então, eu trabalho ela como mulher, independente da via de parto. Isso é uma informação que eu levo para outros assuntos, porque a minha função tá aí numa via de parto é dar para ela informação sobre a cesárea e dar para ela informação sobre o parto normal. E aí, ela decidir sobre isso. Eu tô até agora com a dona do salão que eu faço unha. Quando ela engravidou, e eu entrei no salão, eu já sabia que ela tava tentando engravidar e tudo mais, ela me chamou pelo canto e falou, tô grávida, mas eu quero cesárea. Aí eu falei, tá tudo bem. Ela é uma das minhas próximas datas prováveis que eu tô pra acompanhar. E eu nunca falei pra ela, Lorena, vai ser melhor pra você fazer um parto normal. Nunca. Ela nunca ouviu isso da minha boca. E ela é uma das minhas próximas datas prováveis. É ótimo, porque ela é minha vizinha de baixo. Perfeito. Tá certo. Então, sobre frequência, não é uma receita de bolo. Não sei quantas vezes a paciente vai vir pro meu consultório. Eu não tenho como falar pra ela, durante a gestação você gasta tantas sessões. Porque às vezes ela vai me trazer uma demanda de dor que eu preciso ver ela todos os dias numa semana. É raro, mas pode ser que aconteça. Então, eu vou atendê-la nas necessidades do corpinho dela. Perfeito. Então, assim, pensando também sobre alguns famosinhos que as pessoas já devem chegar no seu consultório perguntando, você usa tal recurso, você faz tal coisa. Vamos conversar sobre o Epinô, que é o famoso balãozinho. A gente já sabe que você não gosta muito. Quem te acompanha minimamente sabe que você não é fã, mas explica pra gente um pouquinho sobre esse dispositivo.
A atuação, ele tem em algum momento alguma importância para você? Não, se é pra falar da importância do Epinô, eu vou deixar com você, que eu não quero. Tô brincando. Gente, o que é o Epinô, né? É um dispositivo de pressão, onde ele é um balão que insufla, né? E aí tem igual o mecanismo daquele aparelho de aferir pressão. Então, ele vai insuflando e ele vira um balãozinho, assim. Ele é utilizado a fim de dar consciência e um trabalho de flexibilidade. A gente nem usa tanto como flexibilidade, é mais para facilitar, quando usa, para facilitar a percepção da expulsão. Viu? Isso. Para dar aquela consciência, né, percepção da força de expulsão. Por que que eu não gosto, né? Primeira questão. O corpo da mulher, ele foi feito para parir, né? A fisiologia do parto. Eu tô há 1 ano e pouco no SUS, 1 ano e meio já. E eu já não usava quando eu entrei no SUS. E hoje, no SUS, eu tenho mais certeza ainda que eu não preciso usar. Primeiro porque ele é muitas vezes desconfortável, né? Insuflar algo na vagina da mulher. Gente, mas eu já fui a pessoa que usava muito, tá? Eu tenho fotos super felizes com o Epinô. Hoje as fotos são completamente diferentes. Eu não gosto. Até o pessoal do marketing entrou aqui. Eles já sabem que a minha cara pro Epinô é tipo cara de nojo e tudo mais. Mas em algum momento ele pode ser utilizado. Vamos respeitar. Mas o corpo da mulher, ele foi feito para parir. Quando eu falo do SUS, é porque as mulheres não tiveram acesso ao dispositivo. E meu índice de laceração no SUS é muito menor do que na rede privada. Mas muito menor. É gritante como é menor. E elas nunca tiveram um Epinô. E elas sabem fazer a força de expulsão de forma correta? X. Segura essa informação. E aí, quando eu vou para a mulher, para a fisiologia do corpo dela, o que que faz eu prevenir uma laceração? É uma força controlada, ok? Só que além dessa força controlada, eu preciso que o corpo dela demande esse desejo de fazer essa força. E quando o corpo dela demanda esse desejo de fazer essa força, é a força que ele quer que seja feito. É na velocidade, do jeito que ele quer que seja feito. Então, o bebê vai descendo, vai subindo, vai descendo, vai subindo. Ele vai trabalhando aquela musculatura ali do canal vaginal para aquele bebê sair. O que, quando eu trabalho o Epinô, não seria ruim dar só essa percepção, né? De como fazer essa força. Só que eu associo ao momento do expulsivo, onde a paciente está desesperada, muitas vezes. Eu preciso ter um trabalho muito intenso de controle daquela paciente. Só que se ela entra numa questão de desespero, uma questão onde ela quer fazer aquele parto acabar logo, ela vai botar toda a força que ela aprendeu no Epinô. E ela vem. Quando ela vem rasgando tudo. Ela vem lacerando É raro, toda a mas musculatura. acontece com frequência. É raro, mas acontece com frequência. Então, o ideal, um padrão ouro de prevenção de laceração, é respeitar o puxo, que é o desejo da mulher de fazer força. Então, quando a gente respeita esse puxo, esse corpo vai fazer força de forma correta. Porque é um desejo mesmo do corpo de fazer força. Tanto que ela, muitas vezes, começa, né? Até é uma questão que a gente ia falar mais pra frente, do cocô. Uhum. Muitas vezes, quando ela inicia esse desejo de fazer puxo, não é que ela vai fazer uma força de fazer cocô, mas antes do puxo chegar, ela começa a defecar. Porque o puxo vai vindo, vai vindo, vai vindo, e essa mulher começa a defecar. Então, na maioria dos partos, tem cocô. Pra gente é ruim ter cocô? Não, é excelente, porque nos avisa que ela tá no lugar certo. Tá no lugar certo, que o bebê tá descendo, que tá chegando o momento daquele parto, porque ele vem limpando o intestino, tirando tudo que tem na frente para nascer. Então, por isso que eu não gosto tanto do dispositivo, porque eu já tive uma paciente, eu lembro muito clara dela, muito clara o caso dela, onde ela foi me passada por uma chefe porque ela não tinha reflexo expulsivo. Ela fazia contração quando a gente pedia para ela fazer a expulsão. E aí eu fui trabalhar com ela e eu conversando com ela, porque eu tinha pegado o caso na metade do caminho. Aí ela, mas no meu parto anterior... Calma aí.
Se no parto anterior foi um parto vaginal, ela botou um bebê pra fora. Ela sabe Ela fazer. sabe botar um bebê pra fora de novo. Então, ela tem expulsão. Ela só não tá conseguindo fazer aqui agora. E ela não me tem nenhum quadro de constipação, um quadro de dificuldade de defecar, que seria o maior problema dela não ter um reflexo expulsivo. Então, eu comecei a olhar para aquilo. Naquela avaliação minuciosa corporal, eu peço pra ela, bota o meu dedinho pra fora. Se ela sabe botar, eu não vou fazer hipnô com ela de jeito nenhum. Se ela não sabe, durante as sessões de fisioterapia que houver toque bidigital, eu vou pedir pra ela botar o meu dedinho pra fora, a fim de ensiná-la e orientá-la sobre aquela força. Caso eu realmente não consiga, ela não tenha consciência, a partir de 39 semanas, eu vou fazer uma sessão de hipnô com ela. Por que eu vou fazer uma sessão de hipnô com ela? Porque caso ela precise de analgesia de parto, que ela vai vir perder o reflexo de puxo, eu preciso que ela consiga fazer essa força, porque a analgesia vai tirar isso dela. E aí ela precisa direcionar de uma forma que a gente vai orientar na hora do expulsivo mesmo. Então, nessas situações, se ela não tiver parido com 39 semanas, ela vai passar por um testezinho. E aí eu volto para a parte que eu falei do SUS. O que minimiza o índice de laceração do SUS? É não fazer o hipnô? Não vamos levantar essa bandeira. É a analgesia que não tem. Não tem analgesia de parto. Então ela vai sentindo tudo. Ela sente sempre o puxo. A paciente do SUS, ela sempre tem puxo, que é a vontade de fazer força. Perfeito. Então é isso. E às vezes tem assim, né, que orientar essa paciente que ela não precisa fazer isso, não é porque a amiga dela fez que é um padrão da gestação, né? Então, às vezes até essa conversa mesmo sincera, olha, eu não tô fazendo com você porque você não precisa, você tem uma consciência boa, a gente vai treinar outras coisas para prevenir aí uma laceração ou te ajudar, né, no expulsivo. Eu já tive uma paciente que ela nem levantou essa conversa comigo. Eu até fazia hipnô na época. E ela queria começar mais cedo. E aí, por contraindicação, eu não comecei mais cedo. Ela foi em outra clínica e ela voltou pra mim lacerada. Ela voltou com a mucosa já com uma laceraçãozinha. Aí eu falei, agora, quando você entrar em trabalho de parto, essa mucosa só vai abrir mais. Porque eu não tenho nem tempo de cicatrizar isso aqui previamente ao seu parto. E tinha muita... Hoje eu acho que não tem mais tanto, né? As pacientes que alugam o hipnô e fazem sozinha em casa. Mas antigamente tinha muito. Porque o hipnô, ele é um aparelho alemão. E na Alemanha é vendido na farmácia. Então, as mulheres fazem treinamento domiciliar mesmo, né? E até tinham fácil acesso, por exemplo, em pacientes dos Estados Unidos e tudo. Hoje não tá tão fácil assim, não. Essa questão de comprar e ser uma recomendação, né? Então, é isso. Esse é o meu problema com o hipnô, gente. Nada pessoal. É isso. A gente começou a falar sobre cocô, que também é um tabu. Por que a grávida faz cocô no parto? Isso tem algum risco para o bebê, infecção? Como que é? Tem como prevenir? Uma coisa que é muito importante ser falada sobre parto, né? Parto por via vaginal. O que é estéreo é a cesariana, né? O parto por via vaginal, ele é um parto extremamente contaminado. Até mesmo porque a perereca não é limpa, né? Até falei isso no parto que eu tava no final de semana. Aí a médica, eu não fala assim da perereca. Eu falei, mas a perereca não é estéreo. Então, a perereca não tem nenhum risco. Quando aquele bebê passa por aquele canal vaginal, ele pega tudo, bactéria, tudo que tem ali, e ele vem para um meio onde, na maioria das vezes, até alguns obstetras conseguem botar uma luva estéreo. Mas a maioria das vezes vai numa luva de procedimento mesmo. A Clara nasceu na minha mão sem luva nenhuma. Então, assim, ok, qual era o maior risco da Clara nascer na minha mão? Sendo a Fernanda minha paciente, nenhum. Mas, porque eu sei dos exames da Fernanda e tudo mais. Mas o maior risco era a minha contaminação. Sim. E não a contaminação para a Clara. Então, ter cocô ali no parto, primeiro que eu sempre falo, existe a fada do cocô. Some. Esse cocô, ele vai desaparecer. Ninguém vai saber. Hoje, as pessoas têm que ficar felizes. Porque após a pandemia, normalmente, numa sala de parto, tá todo mundo de máscara. Antes da pandemia, a máscara ficava no pescoço. Caso eu precisasse por uma cesariana, eu subia ela pra cara. Mas antes, ela só ficava no pescoço. Então, marido tá de máscara, tá tudo bem. E vem muito esse tabu sobre o cocô, né? Quantas mulheres têm uma disfunção fecal mesmo, a dificuldade de defecar? Eu acho que 80% das mulheres.
por conta de tabu com cocô. Gente, faz cocô. É ótimo. Então, Todo mundo quando faz. o bebê estiver descendo no canal vaginal, ele vai limpar o que tá no caminho dele. E o reto, ele tá ali muito próximo. Então, ele vai acabar... A mulher vai acabar defecando. Na maioria das vezes. Tem umas que não, porque fizeram cocô antes. Porque acontece isso, né? 38, 39 semanas ali, os hormônios vão liberando o intestino para que a mulher defeque mais e dê uma limpadinha no canal previamente ao parto. Mas acontece com umas o suficiente, com outras ainda precisa de mais um pouquinho. Sim. Falando assim da assistência da fisioterapia no parto mesmo, qual a diferença que você percebe, assim, da assistência, do acompanhamento e tudo? Vamos para outra parte polêmica, né? Eu comecei sendo uma fisioterapeuta de parto, que eu queria gastar todos os meus certificados. Falava, cara, meu pai me pagou cursos de tudo, eu tenho um curso francês, eu tenho um curso disso, daquilo, daquele outro, eu tenho que usar. Só que não, eu não tenho que usar. Porque quando a gente respeita a fisiologia do corpo da mulher, primeiro, eu previno as lacerações, eu minimizo o risco dela de se machucar e eu permito que aquilo aconteça com maior facilidade para ela. Eu, como fisioterapeuta, eu tenho como reduzir o tempo de trabalho de parto. Só que toda mulher tem um processo para ser vivido e aquele bebê também tem um processo para ser vivido. Talvez se eu tentar reduzir o tempo de duração daquele trabalho de parto, eu estou interrompendo um processo. Tanto da descida, tanto do encaixe daquele bebê e tudo mais. Então, o que hoje na minha atuação eu faço? Eu chego e eu fico pelo menos uns 30 minutos olhando aquela paciente. O que ela está trazendo para mim de corpo? O que ela está abrindo? O que ela está rodando? Quantas são as pacientes que eu vejo no SUS hoje parir com uma perna em rotação interna e a outra externa? Sendo que todo mundo fala, mas tem que fazer as duas rotações internas. Nem todo mundo. Quando se vendeu aquela questão, se vendeu não, né? Se difundiu a questão da a mulher parir de perninhas fechadas, ela abre o estreito inferior da pelve. Todo mundo quer parir de perna fechada. Infelizmente, algumas pessoas ainda não chegaram nesse vídeo da perna fechada e querem que a mulher abra a perna. E aí vem aquela coisa forçar. E aí o problema não é abrir nem fechar a perna. É respeitar o que a mulher está trazendo naquele momento. Porque muitas vezes você está ali tentando abrir a perna e a mulher está tentando fechar. Aí é que a equipe fala, não fecha a perna, não fecha a perna. Porque parece meio lógico, né? A mulher precisa fechar, abrir a perna para sair, porque precisa abrir a vagina. Só que não é a vagina que a gente está falando que está abrindo ou fechando. É o estreito, é a pelve, é o osso. Então, eu preciso dar mobilidade para aquele osso, que é um osso que ficou rígido a vida inteira e se tornou móvel somente na gestação e parto. Então, eu preciso permitir que aquele processo aconteça. Então, vão ter mulheres que vão parir com uma perna aberta e outra fechada? Vão ter mulheres que vão parir de bananeira? Ainda não chegou não, mas vão. Lembra do Arthur, que eu passei o trabalho de parto inteiro do Arthur de 4 apoios, quando vinha a contração, ela parecia que ela a menina do Exorcista. Mas foi porque ele estava mal posicionado, né? Isso. Então foi um processo ali que foi acontecendo quase que sem intervenção da Thay. Não, sem, filha. Não mexi, não. Só fazer uma massagem. Não. Eu só fiquei quietinha fazendo massagem. Ali eu tava como recurso não farmacológico da dor. Eu tava tentando te trazer conforto para você se torcer ali da forma que você quisesse. Porque é isso que precisa acontecer no parto. Você permitir a mulher ir. Quanto mais eu escuto o corpo da mulher, quanto mais eu promovo que ela se escute, porque a gente não escuta o nosso corpo. Primeiro porque muitas de nós viemos de uma série de hormônio a vida inteira e tudo mais. Então, eu não escuto o meu corpo. E aí, eu não tenho mais nem esse feeling de escutar o que meu corpo quer, né? Quantas são as pacientes que chegam pra mim em trabalho de parto e falam, Thay, o que você quer que eu faça agora? Nada. Eu quero que você faça o que você quer fazer. E eu me ajusto, né? E eu me ajusto em cima de você. No que você quiser, eu vou fazer. E aí já tem outra situação. Eu tive um parto esse final de semana, que a paciente leu o parto ativo. Aí ela falou, eu vou fazer tudo que o parto ativo mandou. E aí ela me mandou uma mensagem que ela acabou evoluindo para uma cesárea, por uma condição onde o colo edemaciou de chegar a fechar e a gente não conseguiu reduzir esse colo. De todas as técnicas, a gente fez de tudo.
a gente entrou com todos os recursos para reduzir aquele edema, para trazer o bebê de occipito sacral para uma posição correta, porque o bebê se posicionou errado intraparto. Então, a gente foi agindo, porque ali cabia uma ação, porque o bebê estava mal posicionado, porque o colo de útero edemaciou, e aí a gente acabou não conseguindo. A gente conseguiu trazer o bebê, deixar ele muito bem posicionado, e o colo acabou não reduzindo aquele edema, e a gente precisou evoluir para uma cesárea por uma alteração de BCF, que é de batimento cardíaco fetal. Então, ali eu tive que fazer muito exercício com aquela paciente. Então, quando ela conversou comigo no outro dia pós-parto, ela falou, Thay, eu achei que eu não fiz nada, porque ela não fez os exercícios do parto ativo. Aí eu tive que falar para ela, não é uma receita de bolo que a gente vai ler num livro. A gente fez mais de 10 exercícios, a gente trabalhou, foi muito como eu não trabalho uma paciente, para posicionar o bebê corretamente, para que ele viesse a nascer. Então, foi feito muita coisa, teve muita intervenção. Então, tem muitos momentos que a Thay, fisioterapeuta, ela age, mas somente se houver a necessidade. Ali eu tinha um bebê muito mal posicionado, eu precisava agir, porque senão aquele parto não ia evoluir, ou aquele bebê ia entrar errado na pelve, ia trazer uma complicação no expulsivo e tudo mais. Então, em algumas situações, a gente age muito, mas na maioria delas é processo fisiológico do corpo. Senão, quem vai estar sendo intervencionista daquele parto? Eu. Sim. E é o que a gente não quer, né? Se eu chegar com um protocolo, já botei paciente pra subir e descer a escada agachada. Gente, era ruim demais, tá doido? Se eu pegasse a Thay quando começou, há 11 anos atrás, nossa, eu ia dar uma surra naquela menina. E às Ela vezes, era ruim. E às vezes é isso, a mulher, ela só quer achar um posicionamento, ela só quer ali um conforto, um recurso para, às vezes, adiar, né, uma analgesia, alguma coisa assim, e ter alguém ali de suporte. Isso. Então, alguém para você olhar, saber que tá com você e tá tudo bem. Exatamente. E aí vem a questão da doulagem, né, que as doulas também servem para isso. Uma não descarta a outra, né? Quando eu falo que eu sou fisioterapeuta e doula, e a gente fala de equipe de parto, eu falo, gente, infelizmente não tem necessidade de contratar a Thay fisioterapeuta e doula e uma doula. Por que não tem necessidade? Porque eu não consigo deixar uma em casa, eu levo as duas. Mas, numa equipe de assistência que não tem uma fisioterapeuta doula, ou que tem uma fisioterapeuta que não é doula, a doula se faz extremamente necessária, por conta dessa questão, do olhar para alguém e se sentir seguro, do se sentir acolhido, do saber que alguém está ali por você, para te servir, para te ajudar com o controle emocional. Então, eu só falo porque eu fui atrás das duas coisas para ser quem eu sou hoje. E aí, hoje eu consigo ter atuação, porque eu não consigo deixar uma das duas profissionais em casa. Não adianta a paciente falar, mas eu queria te contratar só como doula. Aí eu vou ficar olhando lá e não vou resolver, não. Não é assim. Eu levo as duas pessoas, misturam, que é a mesma pessoinha. É a mesma Isso. formação. Não é formação, é atendimento. É você, é a Thay. Foi a questão da consultora materna que o jornalista me classificou. Gostei. É a Thay, é isso. Até a Marcela, no meu parto, um dos partos do final de semana, que tiveram 2, a sua obstetra, alguém perguntou pra ela, mas o que você é? Aí ela é a nossa Thay. Ela é a Thay. Não vou falar que ela é fisioterapeuta, não vou falar que ela é doula. Ela é a nossa Thay. Aí eu olhei pra ela assim, sou eu. É que nem o meu marido fala. Qualquer conversa que vai ter sobre gestação, assim, amigos próximos dele, ele fala, você tem uma doula? Aí eu falo assim, Renato, você só vende o serviço um pouquinho errado, porque ele fala, ela faz tudo. Ela, desde lembrar de documento, até ficar lá com a sua mulher, e é isso. Então, assim, a primeira pergunta é engraçada, né? Você tem doula? Tá treinadinho. Aí ele vende a experiência da doula com a melhor amiga misturada. A gente dá um jeitinho. A gente organiza. Qualquer ser humaninho, você dá um jeito. A gente dá um jeitinho. Que mais? Então, eu acho que assim, mais essa assistência de gestação, de parto, né? Tiraram as principais dúvidas, os tabus, claro que só conhecendo, indo lá, tendo uma conversa, esclarecendo. Gente, fisioterapia pélvica não é um bicho de 7 cabeças, você vai encontrar mais com a sua fisioterapeuta do que com a obstetra, muitas vezes.
Então, é um ambiente para você ser acolhida, ouvida, ter condutas, é alguém para você correr para lá. Então, assim, Até muitas vezes eu falo uma frase que essa semana eu até usei no consultório. Eu falei, muitas vezes seu obstetra talvez não te responda com a mesma velocidade que eu te respondo. Errado eu ter falado isso, porque elas me mandam muita mensagem. Mas eu falei, me manda mensagem que se eu souber te responder, eu vou te responder talvez mais rápido que ele. E se eu não souber, talvez eu tenha um acesso mais rápido a ele para te responder. Porque sou eu como profissional indo até ele para tirar uma dúvida do que 52 pacientes ao mesmo tempo. Então, eu falo, me manda uma mensagem e aí eu já caracterizo muito com a minha paciente o que é urgente e o que não é urgente, para que não tenha uma ansiedade e tudo mais, porque a grávida já tem essa demanda de ansiedade, para que a gente consiga dar um conforto para ela em relação ao pré-natal, gestação e tudo mais. Aí a gente acompanhou o parto dessa paciente e nasceu. E agora? E agora? De uns anos para cá, eu não atendo mais pós-parto, entre aspas, né? Porque tem umas pacientes apegadas que elas continuam no meu consultório, que elas não vão embora. Mas é por questão de vínculo e tudo mais. Até mesmo quando eu ameaço dar alta, elas arrumam outro problema. Tipo, não tô satisfeita com o meu corpo, me ajuda com isso, com aquilo. A gente pode se encontrar num boteco, né? Vamos tomar, é que nem eu marco com todas as minhas pacientes. Não, a gente pode tomar um café depois. Até fina, eu já te chamo pro shopping. vamos tomar um vinho, sei lá. Mas aí entra você, né? Que hoje você faz uma atuação que eu não faço. Que é o pós-parto imediato ali, o atendimento da paciente no pós-parto, né? Qual é a necessidade de uma paciente no pós-parto? O trabalho, assim, da fisioterapia, ele não se encerra com o nascimento do bebê. Depois, principalmente dos meus partos, eu vejo tanto que precisa de um olhar para a mãe. Então, quando todo mundo vai ver o bebê, a fisioterapeuta vai perguntar, como você tá? O que aconteceu? Então, a gente faz um atendimento já no hospital. Então, a gente tem acesso nas maternidades. E aí, normalmente, um tempo de 24 horas, mas a gente tem essa comunicação com a paciente. Sobre como ela tá, as queixas, a hora que foi o parto, como que tá esse processo, até a organização, assim, de como tá a visita. Então, porque é um atendimento muito especializado e voltado para ela. Então, eu preciso ali, claro que quem manda é o bebê, então o bebê precisou mamar, precisou tudo. A gente está disponível para aquela mulher ali. Então, a gente programa esse atendimento para dar essa assistência. Então, eu faço uma avaliação na maternidade, então já vejo como tá a amamentação, não como consultora, mas a parte de fisioterapia mesmo, de auxílio para dor, para fissura, para posicionamento. Olho como tá o abdômen, nada rigoroso assim, tem que estar com tanto de diástase, tem que estar ativando o abdômen. Não, a gente vai ver como ficou, como estão as queixas dela. E olho também o assoalho pélvico, além das queixas. Tá fazendo xixi, tá evacuando, tá com alguma dor, tá com algum desconforto, e a gente vai dar o atendimento a partir daquela avaliação no pós-parto mais imediato. Então, tem vários recursos e também é independente da via de parto. Então, vai ter o seu papel para o parto vaginal, como também para uma cesárea. Quando a Fê fala essa questão do xixi, do cocô e tudo mais no pós-parto, a gente até conversou isso com a anestesiologista, que por conta da morfina, muitas mulheres se queixam, né, após uma anestesia, uma cesárea e tudo mais, da dificuldade de relaxar o assoalho pélvico para fazer xixi e também da dificuldade de relaxar o assoalho pélvico para fazer cocô. E aí também vem a questão do parto vaginal, onde elas têm medo de fazer xixi e de fazer cocô. Então, essa orientação ali no pós-parto imediato, falar sobre o que aconteceu, né? Como tá aquele corpo naquele momento. E às vezes a mulher, ela reclama de constipação para obstetra e tudo, e na verdade ela que está segurando, ela tá com vontade de evacuar. Se for cesárea, tem medo de romper os pontos do corte. Se for parto normal, tem medo de arder, de incomodar, de como que tá esse assoalho pélvico aí depois do parto. Então a gente vai lá, conversa, olha, é normal, senta, leva um travesseiro se você sentir mais segura para poder relaxar o períneo e conseguir fazer, né, as necessidades. Então a principal assistência
assistência, assim, do pós-parto imediato mesmo, é a mulher voltar para casa orientada. Então, ela não precisa passar, esperar os 30 dias, 40 dias para a obstetra para ela voltar para a atividade. Ela já tem exercícios seguros para fazer, ela já tem orientações que vão facilitar tanto a vida dela como os cuidados com o bebê. Então, eu acho que esse é o principal papel, assim, trazer orientações, trazer recursos, né, baseado em evidência, para a gente conseguir otimizar esse pós-parto. Então, a função, a gente escuta muito assim, nossa, mas antes não tinha esse pós-parto e a mulher se recuperava. Botava uma cinta e resolvia, né? As mães ficam indignadas, as mães das pacientes. Não, já tem que comprar a cinta. E a gente orienta. Não, a cinta, ela vai engessar esse abdômen. O que era antes para estimular uma ativação? Tá fazendo uma falsa drenagem, uma compressão errada, vai prejudicar o assoalho pélvico, vai prejudicar o abdômen, e não é isso que a gente precisa. Então, tem exercícios que a mulher ela já pode fazer, tem recursos hoje como o taping, né? Então, o taping abdominal, uma órtese adequada, uma calcinha com a mesma pressão para auxiliar. Então, assim, nesse pós-parto imediato, vocês já botam um taping nessa paciente? Já. Qual a indicação desse taping e o que ele faz? Tá. O taping, ele entra como um recurso para estimular tanto a ativação do abdômen, como causar uma sustentação ali. Então, a mulher, ela vai relatar depois do parto que tá com os órgãos soltos, que tá sentindo fraqueza muscular, que ela não consegue movimentar direito, independente se foi uma cesárea ou um parto vaginal, tem essa sensação. Então, a barriga ficou praticamente 10 meses, né? O abdômen praticamente 10 meses em extensão, e ali no pós-parto é muito diferente. O tônus, o órgão voltando, as cólicas, a contração. Então, o taping entra para esse conforto. Então, a gente tem duas formas de taping, tá? Tem um taping que é mais contensivo, então ele faz uma pressão, estabiliza, já começa a trabalhar, assim, essa questão de diástase, uma reabilitação inicial ali de diástase. E também tem um taping que é mais linfático, que é com o objetivo de diminuir o edema. Ele faz uma sustentação pelas tramas, mas o objetivo principal dele é diminuir esse edema, essas sensações ali de roxinho e tudo. Então, o taping ele pode ser abdominal. Na cicatriz da cesárea, a gente usa também o taping, tá? Então, ele serve para independente da via de parto. Isso, tanto independente. Parto normal, quanto para parto cesárea, ela pode botar o taping. Isso, e assim, que nem você falou, e a indicação é para todo mundo? A gente vai avaliar. Então, isso eu não levo o taping cortado, sabe? Eu vou lá na paciente, avalio, converso com ela, porque também fica que nem o Epinol, muita modinha. Então, modinha. a pessoa acha que ela só vai ter um abdômen. Não, e acha que é só assim, para ficar com o abdômen trincado, igual a amiga. Não é isso, gente. É função, é para controlar processos inflamatórios, para estimular ali uma ativação, para dar mais conforto. Vai ser uma consequência, mas não é assim aquilo estético, né? Que vende muito. O que a gente se chateia muito é a questão, assim, muitas vezes você vai conseguir vender o taping com mais facilidade, porque veio numa moda meio que estética. Sim. Do que as sessões de fisioterapia, que são a peça-chave para que durante a gestação, para que aquele taping funcione, e no pós-parto, para que aquele taping realmente tenha um resultado significativo, né? Sim, o taping é um recurso, o olhar da fisioterapeuta que vai conduzir isso, né? Então, assim, é a avaliação, é ver o que a paciente precisa ali naquele momento, e aí, a partir daí, a gente tem mais esse acesso. É como se fosse, assim, uma cartada para auxiliar esse processo. Por quê? Porque o taping, ele fica de 7 a 10 dias com a paciente. A gente faz uma avaliação e depois uma reavaliação com 7 dias, né? Então, é um tempo que ela tem ali para estabilizar, para conseguir fazer a ativação abdominal dela. Então, isso ela ainda tem exercícios para fazer junto com o taping. Isso, não é só colar uma fita. Então, não é só a fitinha. Ela não faz milagre sozinha. Não é só a fitinha. E junto tem a questão da calcinha. Isso. Aí, assim, a cinta, ainda tem muitas mulheres que já compram sem nem conversar com a gente antes uma cinta. Então, a gente pede, calma.
vai ter alguma indicação para cinta? Se às vezes a paciente não conseguir andar, movimentar, eu prefiro que ela use algumas horas do dia uma cinta para conseguir deambular, para conseguir fazer as atividades dela, do que ela não conseguir sair da cama por falta de ativação ali abdominal. Então, assim, normalmente a gente orienta uma órtese, que é uma calcinha com a mesma compressão, tanto para o parto normal quanto para a cesárea. Para o parto normal, mesmo que não tenha tido uma laceração, a vagina fica muito edemaciada, né? Perereca, vou falar assim. A perereca fica inchada. Então, essa calcinha, ela vai dar um suporte melhor. Então, a mulher, ela consegue sentar melhor, consegue andar sem sentir aquela pressão, sabe? E isso ajuda também porque é a mesma compressão. Então, não tá sobrecarregando o assoalho pélvico. Então, a calcinha, ela tem uma compressão, mas não é uma compressão que empurre os órgãos pélvicos para baixo, o abdômen, o edema para baixo. Então, a gente consegue compensar bem. E na cesárea, a gente quer que tenha uma boa evolução essa cicatrização. Então, se o abdômen ele fica pesando na cicatriz, eu tenho mais chance de algumas intercorrências, né? Então, seroma, uma fibrose, uma tensão, aquela famosa bolsinha. Então, quando eu consigo colocar o taping, colocar essa órtese com a pressão adequada, essa mulher, ela consegue ter uma recuperação melhor, porque a gente está minimizando os riscos de complicações que existem. Então, a gente tem que conversar também, até assim, antes com a mulher, que existem algumas complicações. Por isso que eu gosto de fazer uma consulta. Quando a mulher contrata só para o pós-parto, eu gosto de fazer uma conversa antes, para saber se ela sabe ativar o abdômen, se ela faz fisioterapia pélvica, porque faz diferença o atendimento. Sim. Então, para saber tudo, como tá todo o processo dela e conseguir já passar as orientações. Então, desde usa aquela plenitude, no primeiro dia você vai fazer isso, a gente tem o gelo que tem evidência, a gente tem outro recurso que é muito bom, que é o laser, né? Então, o laser de baixa potência, ele auxilia ali na cicatrização tanto de uma cesárea como de uma cirurgia. Então, a gente consegue levar tudo isso e conversar com a paciente para ela estar orientada de como são os próximos passos depois que o neném nasceu. Então, tem o olhar, né, que ela vai estar mais focada no bebê, mas a gente consegue trazer isso de uma forma, tá, e assim, um autocuidado possível para aquele momento, sabe? Eu sei que ela não vai conseguir fazer milhões de exercícios, focar nisso, não, a gente vai ajustar pequenas coisas para facilitar esse pós-parto dela. Sim, é aquela coisa que tem mulher que odeia essa frase, mas eu acho que ela é essencial para todo mundo. Tem aquele pós-parto ali, onde ela está enfornada naquela nova fase, naquelas ações hormonais e tudo mais. E a questão da máscara, né? Você botar a máscara em você para você cuidar do outro. É muito difícil botar essa máscara. Porque é muito mais fácil você ficar olhando para o outro, olhando para o outro, olhando para o outro. Só que se você não cuidar de você, você não consegue salvar o outro. E aí, ela muitas vezes tem dificuldade de... mas vai estar todo mundo visitando o bebê e vocês vão lá na maternidade. É um curto espaço de tempo onde tem alguém ali olhando somente para você, né? Exatamente. Eu até falo, brinco, né? Ok, que eu vou no pós-parto ali para ver o bebê. Mas eu só vejo o bebê e só pego o bebê no colo se me for oferecido. Tia Thay, você quer pegar o bebê no colo? Aí eu pego. Se não, o meu olhar é todo para minha paciente. Para acolhê-la ali, para o que... ela passou pela uma das fases do poderoso chefão. Agora vem outra. Então, mas a gente vai precisar voltar para fisioterapia no pós-parto? Por favor. Com queixas ou sem queixas. Mas como eu vou fazer isso com o bebê? E a gente, olha, hoje em dia, até o nosso conselho permite. Eu já tive paciente que ficou online nessa primeira parte. A gente marca o horário super flexível, assim, para paciente. Fala, traz seu bebê. Traz seu bebê. Quantas são as sessões que a gente não faz? Esses dias eu aprendi a trocar fralda. Depois de 11 anos de profissão, eu aprendi a trocar fralda. E eu mato saudade desses recém-nascidos. Fico de denguinha, é tão bom. Então, assim, tem a mulher que precisa daquela horinha pra ela sair. Então, muitas pacientes, o primeiro passeio delas sozinha é na fisioterapia. E o quanto isso é libertador. Eu até brinco, vamos marcar 2 horários. Um você faz a fisioterapia pélvica e a outra você vai para um café.
café, vai esparecer, vai andar no Brasília Shopping aqui. Você sai sozinha ou com o bebê mesmo, que vem uma potência, né? Caramba, eu consegui sair de casa com o meu bebê. E elas ficam super orgulhosas. Olha, hoje eu não fui no banco de trás, eu fui dirigindo, meu bebezinho foi lá atrás e deu certo e funcionou. E com quantos dias, quantas semanas pós-parto elas voltam para fisioterapia? Pro consultório, né? Então, assim, não tem muito um consenso. A gente gosta da liberação do obstetra, porque a obstetra delas vai avaliar, vai saber como que tá o processo de cicatrização, como tá tudo. E normalmente é junto da alta para atividade física e atividade sexual, porque aí, nesse pós-parto imediato que a gente estava conversando, é algo de controle de sintomas, de ajuda ali para otimizar. O pós-parto tardio vem com uma reabilitação. Então, a gente vai fazer uma reabilitação abdominopélvica e também olhar para as queixas daquela mulher. Então, antes dela voltar para uma atividade física, às vezes precisa ficar um pouquinho com a gente ainda. Então, é tudo novo, é uma adaptação. Você ficou muito tempo mudando o seu corpo. Não é agora da noite pro dia que você vai voltar a fazer um crossfit. Então, a gente precisa de uma adaptação de um tempo com vocês para ver como tá diástase. E não só a separação ali do reto abdominal. Ver função, se você tá conseguindo ativar durante o exercício, se você agacha, tá abaulando, até para você voltar com segurança. Porque, assim, muitas vezes o que a gente vê, fez esse atendimento no pós-parto imediato, chegou no consultório com a diástase fechada, volta para atividade física, começa a abaular, afastar. Por quê? Porque tá fazendo exercício errado, tá aumentando pressão abdominal. Então, a gente tem que dar essa consciência também do novo corpo. E é muito injusto a gente querer um corpo de antes de parir. Não é assim, gente. Não é. Então, a fisioterapia pélvica entra como essa assistência. A gente espera ali a liberação para atuar, mas faz uma nova reavaliação e vai ajeitando para paciente. Tem paciente que consegue 2 vezes no consultório, ótimo, porque o pós-parto, se você for deixar, você fica 2, 3 sessões, porque tem muita queixa, tem muita coisa para trabalhar. Da cabeça aos pés tem coisa para trabalhar com uma mulher no pós-parto. Eu e meus conselhos matrimoniais com 0 dias de casada no pós-parto. Isso. Porque como eu não tenho filho, né? Também não tenho marido, mas... Calma, vai dar certo. Quais são as queixas principais, Fê, que chegam pra você no consultório no pós-parto? No pós-parto. Muita dor na relação. Não é relação. jogar o marido pela janela, tá? É o do corpo. O que a gente consegue resolver. É o seguinte. Dor na relação sexual. Independente se foi uma cesárea ou se foi um parto normal. É uma queixa alta em consultório. Incontinência urinária. A gente pede para essa mulher se exercitar, fazer os treinamentos desde a gestação, desde o início da vida, né? É um músculo como outro qualquer. Mas chega a incontinência urinária também. E a questão da diástase, eu acho que assim, no pós-parto imediato é o que chama mais a atenção, assim. Tem dores corporais, tem as adaptações, mas assim, o que vem mais, dor na relação, a incontinência e a questão de diástase abdominal. Ei, perereca, você ficou até aqui. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo, ativar o sininho e se inscrever no nosso canal. Tô com um paciente lá no consultório que a gente já tratou a parte do desconforto nas primeiras relações e tudo mais, não teve um quadro de incontinência, graças a Deus. Aí eu fui pronta pra dar alta, porque a diástase dela é muito pequenininha. Aí ela eu tô muito insatisfeita com o meu corpo. E aí a gente precisa primeiro acolher aquela mulher, né? O que você esperava do seu corpo agora? Eu esperava o corpo que eu tinha antes. Que foi o que você falou, né? Injusto. Não, injusto. Quanto tempo você tem de bebê vivo? Quantas semanas? Já que a gente passou hoje, graças a Deus, a contar gestações por semanas, quantas semanas você tem de bebê vivo? Eu tenho 12. Quantas semanas você demorou para chegar no outro corpo? Foi 40 mais 3 dias. E você quer que com 12 tá com o corpo que você tinha antes? Sem a rotina de vida que você tinha antes, sem o cuidado com a alimentação que você tinha antes, porque agora o sono, bebê, gente, o sono. O sono que você tinha antes.
E as dificuldades também, né? Eu falo que eu dou estrelinha e que eu sou a maior incentivadora das minhas pacientes, que elas conseguem ir para uma academia, que elas se dão o respeito e vão para aquela academia, porque eu sei o que é ficar uma noite sem dormir. O que eu falei para você hoje de manhã? Eu não sei se eu vou dormir ou se eu vou malhar. E aí eu preferi dormir porque eu tava virada de madrugada de parto. Porque senão eu ia estar aqui toda cheia de olheira. Então, a gente tem que... Pelo menos eu não tinha uma criança pra cuidar. Que se eu tivesse, o negócio ia ser um pouquinho mais complicado. Não ia ter nem essa opção. Mas Pipa Maria deu birra. Não quis ficar no cantinho dela antes de eu sair de casa. Ficou solta. Meu pai tá indo lá. Acabou de mandar mensagem. Tô chegando. Pra salvar a Pipa Maria. Então, isso, a rede de apoio. A rede de também, apoio. Gente. Então, a rede de apoio funciona pra isso, né? Pra auxiliar essa mulher. Mas é muito fácil da gente procrastinar. Sim. Da gente arrumar uma desculpa pra não ir. E não é nenhuma desculpa, né? Porque muitas vezes essa... É um porquê você não vai, né? Você mesma. Você era acordava super tarde e tudo mais. Hoje, eu te convenci a ir pra uma academia pra malhar às 5h30 da manhã. Não, você não vai mais. Mas... O início, quando as férias escolares mexeu com o meu psicológico. Quando você mudou de academia, você aceitou ir 5h30 da manhã, porque era a hora que você conseguia fazer por você pra depois quando ficar eu tava, assim que eu recebi liberação da Clara e o segundo filho, assim, é muito doido, porque você tem mais sede e mais pressa ainda. Então, quando a gente pega uma mulher de segundo filho, ela vai, segundo, terceiro e afins, ela vai pro consultório de salto, arrumadona, toda assim, a primeira ainda tá insegura, leva o neném, leva uma avó junto, a mãe já com experiência já vai toda independente, usa aquilo como um passeio, já quer voltar à atividade física logo, então até essas às vezes a gente tem que dar uma seguradinha um pouquinho, calma senhora. E eu lembro que eu malhava 1h da tarde, porque era a hora que o meu marido conseguia ir para casa almoçar e era o tempo que eu tinha. Se eu não malhasse aquele horário, eu não ia conseguir depois. Então a gente faz sacrifícios e não é só o estético, né? É você sentir mulher, é você fazer pela sua cabeça, é tirar um momento ali do seu dia para você se cuidar. E a fisioterapia pélvica entra muito como essa primeira portinha de autocuidado, sabe? Então, a gente incentiva sempre as mulheres a voltarem no pós-parto. Tem dificuldades, mas a gente consegue ajustar. Então, assim, dentro da realidade da pessoa, tem mulheres que vão conseguir se cuidar mais lá pra frente, são acolhidas também, porque a gente não vai tratar o tempo, né? A gente vai tratar a queixa. Então, eu tenho pacientes que voltam com um bebê de 1 ano pra tratar de astas e tá tudo bem. Eu já tive paciente que voltou pra tratar de astas e disfunção sexual com o bebê já com 7, 8 meses, se eu não me engano. E aí, no primeiro... fez 4 sessões. Tá, e tive relação ontem e acho que eu tô grávida. Aquela mulherada que conhece o corpo, né? Que faz os métodos naturais. E ela realmente estava grávida, continuou grávida, já ficou por ali. Já ficou por... E agora tá no pós-parto da segunda filha. Então, aquela coisa que também é uma preocupação muito grande, né? Tem vezes, vão ter dias que eu marquei um compromisso e eu não consegui sair de casa. E tá tudo bem. Sim. Basta a equipe acolher aquela demanda, porque vão ter dias que vai ser mais difícil sair de casa. Vão ter dias que você vai estar no meio da sessão, o bebê vai chorar a sessão inteira, porque a fisioterapeuta já fez malabarismo, o bebê não parou de chorar, você já fez malabarismo, o bebê não parou de chorar. Eu tenho sessões que eu paro pra amamentar e pra trocar fralda. Então, é aquilo que a gente precisa acolher a sua realidade, mas não deixe o fazer, mesmo que pouquinho, é essencial para que você inicie. Tem sessões, às vezes, que o bebê dormiu a sessão inteira, a mulher faz a sessão toda. Tem sessões que a gente vai fazer 10 minutos, mas esses 10 minutos já fizeram a diferença. Porque não foram só 10 minutos, né? Foi o sair de casa com aquele bebê pra ir. A intenção também, né? O movimento, né? O corpo o não parar, que você fez o não parar. Isso. O que mais, Fezinha? Então, de pós-parto, dessa assistência, assim, a ideia é que a obstetrícia, a fisioterapia na obstetrícia é um acompanhamento até quando você é tentante até o final. Então, a gente sempre vai estar aqui para vocês, né? Então, desde que para engatar ou então para outras partes, voltar para sexualidade, para tudo. Então, virar, né, paciente uroginecológica também. Aí vai para ela, tá, gente?
O urogineco não fica lá no meu consultório, tem 2 senhoras só. Oh, meu Deus. Eu Então, fujo. é isso. Primeiro eu queria agradecer, tá bom? Muito obrigada pela sua disponibilidade, por organizar a sua logística dos meus meninos lá pra estar aqui. Vou chorar de novo. Eu te admiro muito como profissional. Foi engraçado porque pra ter alguém que viesse falar comigo, até eu bati muito a tecla com o Rômulo, como é que eu vou falar? Que dia eu vou conseguir falar? E você fugia da cabeça. Eu falava, gente, como assim eu não pensei na Fê? E aí, quando eu pensei em você falou, bora, vamos, hoje. E com certeza você era a melhor pessoa para estar aqui comigo hoje, para falar, porque você respeita a minha forma de trabalhar, como eu respeito a sua forma de trabalhar. E assim, a gente se equilibra tanto na amizade quanto no profissionalismo. Eu sou a maior incentivadora, eu torço muito por você, eu sou muito feliz em ter você na minha vida em todos os sentidos. A gente se conheceu no trabalho, mas foi muito rápido. Porque é uma mulher que dá trabalho. Mas foi muito rápido a nossa conexão e assim, a gente é por olhar. Pode ser que não é aquilo de todos os dias, mas a gente tá sempre um apoio pra outra. E aí você pode contar comigo pra tudo. Obrigada. Te amo, amei participar. É isso.